nosso primeiro vídeo para o nosso canal do YouTube. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Quero que você se sinta em casa, que você aproveite desse ambiente aqui comigo, que a gente possa trocar muitas ideias e muito conhecimento. Provavelmente você não me conheça, mas eu sou a Carol, eu sou farmacêutica e junto com o Juliano, meu esposo, nós temos a Planta Amor. A Planta Amor é uma empresa recente que acabou de completar 2 anos e nós buscamos através dela uma autotransformação através da fitoterapia. E o que seria essa autotransformação que a gente busca? É transformar o modo como a gente se vê, é vivenciar o uso das plantas no nosso dia a dia e também entender como que os ciclos da natureza podem influenciar e podem melhorar a nossa vida. Então, esse é nosso primeiro vídeo, ele é bem introdutório. Eu quero trazer para vocês a diferença da fitoterapia, da fitoenergia. Dentro da fitoterapia também existem alguns desdobramentos que é onde a gente também atua. E eu quero trazer isso de forma bem detalhada para vocês. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveita e já se inscreve, que vem muito conteúdo bom, muito conteúdo legal pela frente, então não queira perder tudo isso. Pra gente começar falando então, a diferença de fitoterapia e fitoenergia. Quando a gente fala de fitoterapia, nós estamos falando de uma utilização das plantas medicinais. Dentro de todo o reino das plantas, existe uma classificação para as plantas medicinais. Então, a fitoterapia utiliza dessas plantas medicinais para tratamento, para cura e para prevenção de doenças. Essa é a fitoterapia tradicional ou clínica que a gente conhece. Mas também, dentro da fitoterapia, existe a fitoterapia mais integrativa e mais vibracional, que é onde a gente trabalha. Mas para entender ela, a gente também tem que entender um pouco da fitoenergia. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas fitoenergia está falando do quê? Da energia das plantas. Então, toda essa parte energética que as plantas possuem. Para a gente entender um pouco mais dessa parte energética das plantas, a gente volta lá atrás, em 1905, 1915, com um carinha bem conhecido chamado Albert Einstein. Provavelmente você já estudou ele, já ouviu falar em algum lugar esse nome, né? O Albert Einstein, ele trouxe uma teoria da relatividade. O que essa teoria nos mostra? Que tudo o que é matéria também possui energia e tudo que é energético, de certa forma, também possui a matéria. Ou seja, matéria e energia são a mesma coisa em formas diferentes, são as duas faces de uma mesma moeda. Então é isso que ele nos trouxe. Então aí a gente consegue entender um pouquinho mais sobre energia e um pouquinho mais sobre as plantas. Como que as plantas, sendo matéria física, elas conseguem carregar esse nível energético. E aí, quando a gente fala de nível energético, existe a vibração das plantas. Quanto mais densa a matéria for, menor a vibração dela. E quanto mais sutil for essa matéria, maior o nível de energia. E a gente está falando nesse nível de energia, quando a gente pensa nessa sutileza, a gente logo lembra das plantas, porque elas possuem um nível de energia muito sutil que o ser humano sozinho não conseguiria agregar, não conseguiria assimilar. E as plantas nos ajudam nisso. E aí, eu volto lá para a fitoterapia. Existe um ramo da fitoterapia que é a fitoterapia integrativa e vibracional, que é essa onde a gente atua. Integrativa, porque ela não estuda somente a cura, a prevenção ou o tratamento do nosso organismo. Então, a gente não está trabalhando somente com o corpo, a gente está trabalhando com o ser humano de forma completa. Então, o ser humano que tem as suas limitações, que tem as suas relações sociais, que tem a sua energia, que tem mente, que tem essa complexidade. Então, é um ser de forma mais integral. E também vibracional, porque a gente está lidando também com as questões energéticas.
e aí as plantas elas podem nos ajudar. Mas como que as plantas nos ajudam? Por que as plantas elas possuem esse nível de energia vital sutil que o ser humano ainda não possui? Porque vamos pensar, lá na nossa cadeia escala evolutiva, né? As plantas elas surgiram muito tempo antes do ser humano. Então aqui é uma muito simplificada. Então se você for um estudioso dessas teorias, me perdoe pela simplicidade que eu tô trazendo aqui, mas é que eu quero deixar tudo bem simplificado para que você consiga entender como que as plantas elas nos ajudam. Então, vamos pensar. O Homo erectus ele nasceu aproximadamente, surgiu, né, há 1,5 milhão de anos. Já as plantas, vocês sabem qual foi a primeira planta que surgiu, além depois do musgo, né? Que o musgo ainda faz esse meio termo entre o úmido, a água e a terra. Depois desse musgo, a primeira planta que surgiu foi a samambaia. E a samambaia nasceu há 400 milhões de anos. E o Homo erectus, muito antes do Homo sapiens, nasceu há 1,5 milhão de anos. Então, numa escala evolutiva, as plantas estão muito mais à frente de nós, estão muito mais evoluídas e por isso elas conseguem assimilar um nível de energia que o ser humano ainda não está preparado. Então é com isso que a gente vai trabalhar nas próximas semanas. Toda semana a gente vai ter um vídeo novo aqui no canal e eu vou explicar esses aspectos daí de forma um pouco mais completa para vocês. Você gosta desse assunto, você sabe de alguém que gosta, então eu vou pedir para você compartilhar, clicar aqui no gostei, porque é bem importante para nós, e se inscrever, porque na semana que vem eu volto com mais conteúdo, tá bem? Muito obrigada, até lá!